Olá, gente, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Madison. Meu é Luísa. Nós somos do grupo Teatro Circense Andança e hoje a gente vai mostrar para vocês aqui um pouquinho como confeccionar, criar bonecos de vara. O que são bonecos de vara? Olha, uma e uma. Bonecos de vara são bonecos confeccionados usando uma varinha como base, né? E depois ela também serve para fazer a manipulação do boneco. Tranquilo? Que material que a gente precisa para fazer esses bonecos, Luísa? Então, para fazer os bonecos a gente vai precisar de uma vareta, né? Que aqui a gente usou de bambu, mas ela pode ser feita de madeira ou, enfim, de algum outro material que vocês acharem que é possível. Aí a gente vai precisar de jornal, porque a cabeça dos bonecos ela é toda feita de jornal e cola. Então, precisaremos também de cola. Aqui a gente está usando essa cola cascorês, que é uma cola que é um pouco mais forte, mas qualquer cola branca serve. Aí a gente vai precisar de fita crepe, só para fazer o formatinho da cabeça. Para a roupa, a gente aqui usou tecido, mas também dá para fazer com papel crepom, papel de seda, enfim, qualquer material que a gente possa colocar soltinho. Aí para o cabelo nesse aqui eu usei, é um tecido isso aqui, e nesse também é um pano, mas eu trouxe aqui lã. Isso aqui é um enchimento de almofada, que de repente a gente pode pintar e pode estar utilizando, mas também é uma coisa que fica livre. Qualquer coisa que a gente olhe e ache que pode virar um cabelo, pode virar um cabelo. E tinta, para a gente estar podendo pintar os nossos bonecos. Isso, eu acho que é importante ressaltar nessa questão do material, que a partir da ideia básica de como confeccionar o boneco, quem for fazer pode deixar a criatividade fluir e ver o que tem de possibilidades de material para poder utilizar, né? Às vezes eu tenho mais possibilidades de recursos, às vezes eu tenho outras coisas. Então a gente vai tentar mostrar para vocês aqui de uma forma que alargue essa possibilidade de visão, para que vocês vejam que existem várias possibilidades de utilização de material para a criação dos bonequinhos de vara. Tranquilo? Podemos começar? Podemos. E a gente vai fazer então por etapas, e vai explicando etapa por etapas para vocês. Então vamos começar a primeira etapa. Né? Para a primeira etapa eu vou precisar da varetinha, vou precisar de jornal e da fita crepe. Né? O tamanho da vareta, a quantidade de jornal, isso tudo, vai depender do tamanho que eu vou querer fazer o boneco. Tá? Dá pra gente usar, por exemplo, se eu quero fazer um boneco menor, um palito de churrasco, não é? Esses de bambuzinhos que já vêm prontos. É prático porque ele já está pronto e tal, mas aí eu vou fazer, se fosse o caso, eu faria um boneco menor. E aí a quantidade de jornal também vai depender do tamanho que eu quero o boneco. Então, para o tamanho que eu estou imaginando, é como uma folha de jornal dividida no meio. E eu vou pegar aqui em cima, vou amassar um pouquinho, um lado, e vou colocar ele pertinho aqui. Ó, como se ele já tivesse meio que enfiado ali no meio do jornal a varetinha. E sempre com a minha mão eu vou já dando um formatinho, modelando um formatinho meio, não é bem uma bola, ele fica meio oval. E aí eu venho com a outra parte do jornal, cubro, e aí vou amassando, amassando. Esse amassar já é uma modelação. Para eu complementar essa primeira parte dessa confecção, e aí essa primeira parte também da modelação, eu venho, né, eu já cortei as tirinhas de fita crepe, porque fica mais prático, né? Deixei elas aqui do lado da mesa e vou colando elas. E aí, conforme eu vou colando os pedaços de fita crepe, eu também vou modelando
cabeça do boneco, né? E aí eu tenho que cobrir todo o boneco com a fita crepe. Ó, de uma forma bem prática, bem rapidinha. Eu olho aqui, eu já tenho a base confeccionada. Uma coisa importante quando eu termino essa primeira parte é eu conferir se, ó, porque se a cabeça ficar soltando, pode ser que depois ele fique um boneco que perca a cabeça. Então com a fita e com a etapa seguinte, eu afirmo, confirmo que o boneco ficou bem preso na varetinha. Aqui estaria a primeira etapa mais básica de todas. Fica um boneco desse jeito aqui, fica sem as formas do rosto. Então se eu quero começar a sofisticar, elaborar um pouquinho mais, no caso aqui hoje a gente vai fazer só o nariz, não é? E aí para fazer o nariz o que eu faço? Mais ou menos parecido com o que eu fiz para fazer a cabeça. Eu pego um pedacinho de jornal, começo a amassar ele, ó, e aí quando eu modelo, só aqui na minha mão, ó, já apertando para lá, apertando para cá, já deu uma formazinha mais ou menos de nariz. E aí eu vou pegar mais uns pedacinhos de fita para fixar esse nariz na cabeça, para o bonequinho poder começar a respirar. Né? E aí vou achar o jeitinho melhor de eu com a fita ir fixando o nariz na cabeça que eu já tinha criado. E aqui já está a base, a primeira etapa. A gente vai passar agora para a segunda etapa, que é a gente vai fazer um processo de papietagem sobre essa base que está presa só com a fita crepe. E aí eu vou lambuzar um pouquinho a mão, passar um pouco de cola, né? E daí vou começar a pegar, ó, tirinha e começar a colar. Conforme eu aplico, eu passo a mão por cima para dar uma melhor aderência. E vou fazendo esse processo. Né? Tem uma diferença aqui, que é, nessa parte aqui eu posso usar pedaços maiores. Mas quando eu chego no nariz, que já tenho umas partes mais delicadas, umas reentrâncias assim, aí eu já uso umas fitinhas cortadas menores, porque encaixa melhor, né, nesses contornos que o nariz tem. E o que eu vou fazer é, basicamente, cobrir essa forma toda que estava feita com o jornal amassado e a fita crepe, vou cobrir isso tudo com jornal e cola. E assim, de uma forma bem simples, já está pronto a segunda etapa. O que a gente vai ter que respeitar aqui, naturalmente, para passar para a próxima etapa, é o tempo de secagem da cola. Depois que já tiver secado o nosso boneco, a gente vai pintar ele primeiro de branco, para depois, quando a gente for fazer realmente a cor que a gente quiser colocar na pele, já ter essa primeira camada. A gente, às vezes, dependendo da situação, também usa massa corrida, que aí essa texturinha do jornal que vai ficando um pouco, esse rasgadinho, enfim, a massa ela dá uma homogeneizada, mas não é necessário. Quando eu faço com as crianças, por exemplo, eu não costumo usar massa não. Então eu vou fazer primeiro só a camada de branco. Ó, ficou assim, todo branquinho.
E aí a gente vai ter que esperar secar e depois a gente vai pintar, né? A gente vai pintar, na verdade, do jeito que a gente quiser, da cor que a gente quiser. Eu costumo pintar a pele toda primeiro e depois eu vou fazendo o olho, a boca, o nariz. Mas você também pode desenhar com um lápis no branco e aí pintando em volta, o que for mais fácil. Aí eu já tenho um aqui que já está pronto. Ó. E aí para pintar essas coisas que são menorzinhas, os detalhes, eu acho mais fácil fazer com um palito de dente. Então eu usei um palitinho desse para ir fazendo todos os contornos, porque pra mim era mais fácil. De resto eu usei um pincel mais fininho também, porque para fazer as coisas que são pequenas é mais fácil com um pincel menor. Depois que a gente já tiver pintado o nosso boneco ou a nossa boneca e já tiver secado a tinta, ó, a gente vai passar para o próximo passo, que é colocar o cabelo. Ou então um chapéu, ou um cabelo e um chapéu, enfim, o que a gente quiser. Eu escolhi tá usando esse material aqui, que é tipo um acrilon, que tinha dentro de uma almofada aqui em casa, e por acaso a gente lavou, o negócio rasgou, saiu. Eu olhei e achei que tinha uma cara de cabelo. Então vou estar usando isso, mas a gente podia estar usando lã, tá? Para usar tecido, enfim, como eu falei lá no início, qualquer coisa pode se tornar um cabelo. E aí para facilitar, eu acho que a maneira mais fácil de colar o cabelo aqui é usando a cola quente. Né? Até daria para colar com outra cola, mas a cola quente ela seca imediatamente, então vai ajudar no nosso processo. Então vamos lá. À medida que você vai colando, você também vai dando um formato para o cabelo. Então, normalmente o material ele já vai te dando algumas opções que às vezes você nem estava pensando que ia ficar daquele jeito e o material vai te levando a fazer ficar daquele jeito. Ó, ficou assim. Se eu quisesse, eu poderia também pintar o cabelo dela, para ele não ficar dessa cor. Poderia colocar a cor que eu desejasse. Mas eu vou deixar ele assim grisalho, que eu gostei. E agora, para finalizar, a gente vai colocar a roupa da nossa boneca. E aí eu escolhi alguns retalhos que eu tinha em casa, pedaços que já estavam até nesse formato, eu nem cortei. Esse aqui que tem um babadinho. E eu vou colar também com a cola quente. Então eu escolho qual que eu quero que fique na frente, né? E aí eu vou colar ele só aqui em cima. Não vou passar cola em mais nenhum lugar. Só na parte do pescoço, como se fosse. Ó, daí ficou assim. Eu poderia já deixar ela assim, mas eu resolvi que eu quero fazer como se fosse um chalezinho. E aí eu vou usar isso aqui, é um pedaço de gravata, um resto de gravata. Com a cola, a gente também pode ir dando essas texturas, que não é simplesmente colocar o pano, né, e deixar ele caído. Se eu vou dobrando e colando outros pedaços do tecido, aí a gente vai dando uma texturazinha pro boneco, pra roupa, na verdade, né? Então, de uma forma bem sucinta, é esse o processo para a gente criar esses bonecos de vara, não é? E agora aqui para terminar, alguns exemplos, né, tal que a gente concluiu junto com vocês, né, aqui um na mesma linha, e aí só para dar um exemplo, por exemplo, esse chapéuzinho aqui, ele é feito de copo de requeijão de plástico cortado, ele tem uma texturazinha, essa textura é uma gaze,
que foi colada e depois a pintura por cima. Isso só para exemplificar a possibilidade de uso de materiais, né? E a gente até valoriza muito a questão da imaginação no sentido de reutilizar materiais, não é? Os outros seguem a mesma linha, não é? Já uma mocinha. E aí aqui eu vou mostrar uns que já são um processo um pouquinho mais sofisticado. Esses fazem parte de um espetáculo que um vídeo espetáculo que a gente estreou agora, no final do mês de fevereiro, né? Tá lá no canal do YouTube do Andança, que é a brincadeira do boi, né? Aí no caso aqui é a Catirina. Aí a Catirina, ela já, aquilo que a Luísa falou, né? A pelezinha dela levou a massa corrida para dar esse acabamento um pouquinho diferenciado, né? A Catirina é uma personagem grávida que depois tem que sair, né? Ela tem um filho, então no momento que ela está grávida aí botou essa meiazinha, né? Ela no caso aqui, ela também tem a coisa da manipulação com a mão, né? Ai, Chico, que vontade de comer língua de boi, quem me dera uma língua de boi. E é desse boi ali que a Catirina fica com desejo de comer a língua. O processo de criação desse boi também segue essa lógica, né? O mesmo material, só que aqui ele é um pouquinho mais sofisticado, porque é uma parte, a outra parte é a cabeça, outra parte os chifres, o pescoço, que depois a gente vai juntando tudo, não é? Então, é isso. A gente espera que vocês tenham gostado e que possam fazer bom proveito. É uma coisa que pode fazer adulto, pode fazer criança, né? Pode fazer e depois dramatizar histórias, né, que a gente já fez com vários grupos de crianças. Enfim, é isso. E confiram o resto da programação toda da Mostra Andança, que está muito bonita.